É um prazer, porque esse é um dos fatores que faz a existência deste programa, é precisamente as lutas por causas, sejam elas ambientais ou humanitárias ou de proteção animal. Portanto, esse é o nosso grande objetivo. E aquilo que nós vamos hoje abordar, esta temática da poluição dos plásticos nos oceanos, é algo que já foi falado diversas vezes, até aqui neste programa, mas se calhar ainda não, vamos dizer, ainda não caiu assim a ficha a toda a gente. Sim. Para entender até onde é que realmente este problema já chegou. Porque, como ainda estávamos a dizer antes do programa começar, ou aliás, já estávamos em direto, a gente disse assim, longe dos olhos, longe do coração. Exato. Portanto, a pessoa vive na cidade, vê um lixinho ou isso ou ali, mas como não vê o que se passa nos oceanos, fica indiferente. Mas a verdade é que é assustador. É mesmo assustador, começando um pouco pelos números mais assustadores. Nós, todos os anos, depositamos 80 milhões de toneladas de lixo de plástico nos oceanos. 80% desse lixo de plástico tem origem em terra, ou seja, vai pelos rios, pelos canais, com a chuva e vai tudo desaguar no oceano. E por isso depois há grandes quantidades de concentração de plástico no oceano. Isso equivale, para as pessoas terem uma imagem um pouco mais real, que é assustador, a um caminhão de lixo a descarregar a cada minuto no oceano. Como é Todos os possível? minutos um caminhão de lixo descarrega lixo de plástico no oceano. Isto é a parte mais assustadora da questão, é a parte mais preocupante, porque de facto tem grande impacto na vida marinha, mas também na nossa saúde, na vida das pessoas, porque tudo está interligado, portanto o ecossistema significa uma ligação entre as espécies com as pessoas, os habitats, e portanto nós depois vamos consumir alguns dos peixes comerciais, que há estudos que dizem que pelo menos 20% já têm daquilo que eles têm dentro do organismo, já é microplástico, ou seja, nós consumimos peixe que já ingeriu esse plástico. E 20% é muito. E 20% dizem que isso é 20% dos peixes comerciais que existem já estão contaminados por microplástico. Portanto, esta é a parte mais assustadora, não só por um problema de estética, um problema que é feio ver plástico nos oceanos, nas praias. Sem dúvida. Aqui nós não vemos isso na nossa praia, mas em outros lugares do mundo, como a Índia, como outras praias em África, estão completamente cheias de lixo. Portanto, para além de um problema de estética, é um problema ambiental, porque põe em perigo as espécies marinhas e terrestres também, e é um problema para a saúde das pessoas. Aquilo que nós também, a parte positiva é que o plástico é um problema criado nesta geração. Fomos nós que, ao consumirmos todos estes produtos com embalagem de base, é plástico. Nós criámos isso, mas também podemos tentar resolver. Ou seja, e julgo que as pessoas, por várias campanhas de associações de ambiente, associações também ligadas à saúde humana, fundações e algumas empresas também que já se preocupam com a temática do plástico, acho que as pessoas já estão sensibilizadas para que é preciso fazer algo. Agora, entre a sensibilização das pessoas e a agir mesmo, é que vai aqui, às vezes, essa distância. Mas, porque as pessoas pensam sempre que agir não faz a diferença. Mas nós achamos que agir faz a diferença, qualquer atitude individual conta, e há coisas muito simples que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia para diminuir esse consumo de plástico. Por exemplo, não usar as embalagens de uso único, usar recipientes, comprar a granel, já há muitos supermercados que proporcionam essa opção, usar recipientes onde se pode reencher, por exemplo, quem consome água todos os dias, bebe água, em vez de andar com garrafas de água de plástico, pode andar com aquelas garrafas que são reutilizáveis e encher. Isso significa que nós não estamos a consumir plástico de uso único, que é só aquela embalagem e depois vai para o lixo. Outra preocupação, que é aumentar a nossa taxa de reciclagem. Ela não é muito grande, claro que há países, como também estávamos a falar,
piores do que Portugal, mas ainda assim Portugal já teve uma taxa de reciclagem maior que a atual. Portanto, é preciso chamar a atenção às pessoas... Também é desigual pelos vários pontos do país. Pronto. Completamente Exatamente. desigual. É preciso chamar a atenção às pessoas que, mesmo fazendo um esforço, que é preciso guardar o plástico para depois reciclar. Eu sei isto porque eu vivo numa cidade, mas os meus pais são de uma aldeia do norte e lá não há pontos de reciclagem nessa aldeia. Exatamente. Eles têm que percorrer 6 km para deixarem o seu lixo para reciclar, que é o mais perto, Que a maior parte que é os pontos de reciclagem isso. mais perto. Mas a maior parte não faz, mas penso que se as pessoas forem sensibilizadas e educadas para tal, mostrando que é importante, porque essas pessoas adoram a natureza. Quanto mais se vai para o interior, mais as pessoas adoram a natureza. Sim, sem dúvida. E vivem com a natureza. Por isso, se conseguirmos juntar isso a esta necessidade, eu penso que as pessoas podem fazê-lo. Consciencializar, mas eu estou a dizer, eu moro numa aldeia, eu não moro na cidade. E eu numa rua tenho 3 pontos de recolha de reciclagem. E há aldeias do interior, há cidades grandes no interior, que numa cidade inteira existe um ponto. Então há aqui qualquer coisa que não... Eu até chego, eu no outro dia disse isto aqui a uma convidada, eu até chego a ver, por vezes, em alguns contentores de reciclagem, que a Câmara às vezes põe lá um autocarro a dizer, se não me usar eu vou-me embora. Porque há tantos, né? Agora, como é que numa aldeia e numa pequena freguesia acontece isto e noutros pontos do país temos cidades grandes onde as pessoas têm que mesmo andar quilómetros, porque não é só nas aldeias. É também certas cidades, principalmente no interior. Sim, este era só um exemplo das disparidades que existem, por isso é que nós, portanto, nós em fevereiro lançámos uma petição global, o Fundo Mundial para a Natureza, e a Associação Natureza Portugal é uma parceira da WWF do Fundo cá em Portugal, lançou a nível global uma grande petição que se chama Zero Plásticos na Natureza, para parar a poluição por plásticos e para convidar todas as pessoas a assinarem essa petição para depois terem força no sentido de mostrar aos políticos, aos nossos líderes mundiais, que é preciso travar essa poluição por plásticos agora, que é agora, não é daqui a 20 anos, daqui a 30, e portanto essa petição está online, todas as pessoas podem assiná-la, é só ir ao nosso site, natureza-portugal.org, e aí já dão um contributo para que as coisas aconteçam. Mas o que nós, portanto, essa petição foi o primeiro momento dessa campanha Zero Plásticos na Natureza. Pede um acordo global para uma política positiva para travar a fuga de plásticos para a natureza e depois para os oceanos, mas também depois tem 2 relatórios. Um já saiu e esse relatório mostra um pouco o que estávamos aqui a falar, que é, não basta pôr a pressão sobre o consumidor tem a sua cota à parte, é preciso pôr pressão sobre a administração, sobre as empresas, que também têm que encontrar outras alternativas para oferecer ao consumidor outra coisa diferente do que o plástico, e a administração tem que promover legislação adequada e campanhas de sensibilização, se calhar para adultos e não tanto para... Porque as nossas crianças, eu tenho filhos, não sei se é o caso, eu penso que eles já têm muitos conteúdos e chega-lhes por eventos em escolas, há algo até de visitas de estudo que façam, por mesmo conteúdos programáticos, mas os adultos, se calhar, precisam que as autoridades envolvam este tipo de campanhas mais para sensibilizar a população mais velha. Portanto, se todos nós, esse relatório que nós lançámos agora, dia 4 de março, foi o primeiro relatório e diz isso, a responsabilidade de resolver este problema é em toda a cadeia. Não podemos pôr só o ónus no consumidor, tem que passar pelas autoridades, pelas empresas e todos estes intervenientes juntos. Podemos parar aquilo que é um grande problema de poluição, certamente. Até porque o consumidor, claro, nós não estamos a pôr as culpas só nas empresas, não é? Mas lá está, se o consumidor vai à procura e não tem, ele é obrigado a tomar outra atitude também. Daí estar tudo ligado e é uma ajuda também. Porque nós, o consumidor, eu, como estava há pouco a falar em off, eu ontem vi algumas fotos e é assim, claro que eu tenho consciência de que nós estamos com o nosso oceano bastante poluído. Mas lá está, eu ontem vi fotografias, o qual eu fiquei chocada. Fiquei mesmo chocada. Das ilhas.
Não, foram várias. Até uma que até me chocou mesmo, porque eu gosto de ver, foi um surfista. Ele a fazer o surf em cima da sua prancha com uma onda magnífica e a onda cheia, repleta de lixo, que aquilo o surfista via só ao fundo, porque aquilo estava tudo cheio, tudo minado de lixo. É horrível. É horrível, porque a água devia estar limpa, bonita, e lá está, é aquilo que a Ângela estava a falar. Que nós temos que ter o cuidado também por causa do que nós vamos consumir, que essa água nos vai dar, não é? E que nós não temos consciência, porque há pouco eu lembrei-me que nós, os consumidores, vou às compras, esqueci-me de trazer um saco, e agora, onde é que eu levo as compras? Olha, pode ser um saco plástico. Pronto, a pessoa faz, é só um, também ninguém está a ver, isto não causa transtorno nenhum. Ou, por exemplo, às vezes um saco sai-nos assim da mão e nós deixamos-o a voar. Olha, agora vou correr atrás do saco. Não estou para isso, olha, ele há de ir para algum sítio. Mas todas estas pequenas coisas, lá está, irão contribuir para que mais e mais e mais e mais lá vá ter e nós ficamos nós com o nosso julgamos que planeta sim, a ou seja, socorro. nós defendemos muito a ação individual como uma resposta. Claro que depois há ações concertadas das empresas, dos governos, mas nós como pessoas, todos nós podemos fazer a diferença. Podemos. E penso que é útil fazermos essa diferença para nós e para a nossa saúde. Não é só uma questão ambiental, não é só uma questão de estética, de vermos os oceanos bonitos e limpos, é uma questão da saúde humana, porque nós vamos consumir os peixes Sim. que depois absorvem esse plástico em microplástico e depois nós vamos consumi-los. Portanto, essa cadeia de risco também não é boa para nós. E, portanto, o que é que as associações têm para fazer? Chamam um pouco a atenção das pessoas que é preciso agirmos individualmente e que é bom, mas também trabalhamos aos outros níveis dessa cadeia, não é? Com empresas, também há empresas em Portugal que já decidiram que vão acabar com sacos plásticos e que estão a reduzir até os próprios plásticos em termos de pratos, copos, a oferta, palhinhas. Portanto, mas isto vai acabar, porque eu sei. Exatamente, há empresas que já nem sequer comercializam. Mas a lei mesmo obriga que e a lei, agora a legislação que veio da União Europeia, portanto, a correta adequação da lei, a vontade das empresas também participarem da solução e os governos legislarem de acordo com o que a União Europeia já fez. Nós somos um Estado-membro e, portanto, vamos ter que adaptar a lei. E nós, os consumidores, também, tendo comportamentos mais responsáveis, pomos pressão para que este ciclo todo mude, não é? Exato. Depois há também outra ideia que nós lançámos agora no sábado, celebrou-se a Hora do Planeta. E nós, para falar sobre, portanto, a Hora do Planeta, como sabem, é um apagão simbólico. Sim. Começou em 2007 e neste momento celebra-se em mais de 180 países, em milhares de cidades. Mas desde há uns anos para cá, que a WWF tem pedido para que a Hora do Planeta seja um momento em que as pessoas se comprometam para além da hora. Pensem, para além daquela hora, mais, exatamente, porque o logotipo no seu início era só 60. Quando começámos a perceber que as pessoas têm que se ligar à natureza, que para elas também é importante viver num mundo com a natureza sem estar degradada, sem problemas de alterações climáticas, as pessoas dão valor a isso, então começámos a inspirar as pessoas para compromissos para além da hora, daí o 60 mais. E então este ano lançámos o Countdown dos plásticos, que foi uma ideia de uma agência portuguesa, uma ideia criativa, em que lançámos na Hora do Planeta o live streaming mais longo de sempre. Porquê? Porque se nós vivêssemos 450 anos, podíamos estar 450 anos a assistir àquele live streaming. Sim. Porque ele é em direto, portanto é um countdown do tempo que uma garrafa de plástico leva a decompor-se. E, portanto, 450 anos. Ou seja, por um lado podemos dar aquela ideia de que isto é um problema de 6, 7 gerações, não vale a pena nós agirmos. Mas todas as gerações, a atual agir, já vamos passar isso às futuras gerações.